leitores! No vídeo de hoje eu vou indicar romances para a sua idade. Mas o que isso significa? Eu vou indicar livros para mais 12, mais 14, mais 16 anos e mais 18 anos de romance. Romance romântico mesmo, tá, gente? Que tem um casalzinho, paixão, esse tipo de coisa, tá? Não é romance do tipo de escrita, porque a gente sabe que livros de romance são esses livros que são maiores, digamos assim, com essas narrativas longas, mas não vou me aprofundar nisso porque eu falo demais. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é sobre livros românticos para a sua idade. Vou fazer algumas indicações e depois, ao final do vídeo, vocês deixem aqui nos comentários se vocês já leram, não leram e se vocês têm interesse de ler. Da menor classificação indicativa para a maior, levando em consideração a minha opinião, também a opinião dos autores e, em alguns momentos, também alguns sites que a gente pode fazer essas pesquisas, mas eu vou deixar tudo avisado como essa classificação indicativa foi estabelecida para cada livro. O primeiro livro para maiores de 12 anos é Rosa Negra, a ladra mais famosa de Paris. Esse aqui é um livro nacional muito legal, que eu fiz algumas anotações, eu não terminei de ler esse livro, mas ele é muito interessante e, gente, as minhas anotações que eu fiz foram incríveis e quando eu comecei a ler, tava numa moda de, tipo assim, desenhar nos livros, então eu fiz alguns desenhos nos começos dos capítulos e, gente, é um livro muito legal, muito gostoso de ler e, claro, por mais que seja um livro nacional, ele se passa em Paris, mas é muito interessante a ambientação da autora da história, sério, ficou incrível, a gente realmente consegue ver que ela pesquisou a cidade de Paris, que ela pesquisou os ambientes que ela foi escrever, como que funciona, e tem uma construção muito bacana dos personagens. O segundo livro da Sophie Kinsella, famosíssima, é A Procura de Audrey, e esse livro aqui, quando eu li esse livro, eu coloquei para maiores de 14 anos. Mas refletindo, hoje em dia, eu não sei se eu colocaria mais, mas por que na época eu coloquei mais 14? Porque fala um pouco sobre bullying, gente, mas não o bullying acontecendo, mas a superação do bullying. Como assim, a personagem, ela está lidando com o bullying depois que aconteceu com ela. Não é falado no livro o que aconteceu em si, mas as consequências para a vida dela. E esse livro é muito legal. Tem uma vibe incrível, sério, gente, é maravilhoso. Eu sou apaixonada demais por esse livro. Eu acho incrível. Muita gente leu, que eu fiquei sabendo, assim, por resenhas, etc. Ele não gostou, mas pra mim esse livro é incrível. A Sophie Kinsella arrasa. Os livros dela são muito bons e esse aqui pra mim não é diferente, é muito bom. A minha única questão é que eu dei mais 14 anos, no entanto, eu vejo hoje que pode ser que seja um mais 12. Eu entrei no Common Sense Media, que é um lugar que dá pra ver classificação indicativa de livros também, não todos, mas alguns livros internacionais tem por lá, que tem uma classificação basicamente assim. As crianças leem, né? As pessoas leem esse livro, pessoas no geral, menores de idade, dão uma faixa etária. Os pais, ou seja, pessoas que têm filhos, vão lá, leem o livro e dão uma classificação, explicam por quê, e aí um profissional ali do site vai ler o livro e dá a classificação. Os pais deram mais 13 anos, que aqui no Brasil arredondaria para mais 14, que foi o que eu achei. Mas o Common Sense Media colocou mais 12 anos. Então, se vocês quiserem depois lá dar uma olhada para verificar o porquê, o porquê sim, o porquê não. Mas enfim, esse livro aqui é muito legal. E o romance desse livro é muito fofo, é muito legal, vai sendo construído de uma forma muito bacana. Em Busca de Júpiter. E esse livro aqui eu tive uma pequena dificuldade para definir a classificação indicativa, se é mais 14 ou mais 16. Tem uma cena aqui muito específica, na verdade duas cenas, uma um pouquinho mais que eu falei, nossa, é mais 16, mas todas as outras, assim, mais 14 anos, o tema desse livro aqui é incrível, tem romance sim, mas é muito trabalhado também com o luto, com a família, com o que eu vou fazer da vida depois da escola, as coisas que eu gosto, que eu não gosto, como são os meus sentimentos, etc. É muito legal, é muito bacana esse livro, a ambientação dele é muito interessante, não é um livro que você dá gargalhada, não é um livro divertido, mas é um livro com um romance de verão, um pouco diferente do que a gente tá acostumado, com algumas coisas que são inesperadas, mas que são incríveis, que no final tudo se conecta, e eu gostei muito desse livro, mas a minha dificuldade foi, é mais 14 ou mais 16? No fim, eu deixei mais 14, no entanto, já deixando um adendo que tem uma cena que eu acho que, assim, é mais 16, mas é uma coisa que pessoas de mais 14 anos sabem que acontece, né, gente? Algumas relações é a primeira vez, assim, só que não aparece nada de forma explícita, tá? Fala, assim, tipo, meio que vai acontecer e depois que aconteceu, então eu acho que tudo bem, 14 anos na minha percepção. Não achei a classificação desse livro em nenhum outro site.
não vi pessoas falando sobre a classificação desse livro. Então, enfim, se você tem dúvida, joga pra mais 16, porque é isso, gente. Porque eu só achei, assim, a minha observação depois que terminei de ler o livro. Eu fiz muitas anotações, então, enfim, é um livro muito bacaninha, tem bastante desenhos. Para mais 16 anos, Obsidiana, o primeiro livro da saga Lux. Eu já falei sobre esse livro aqui no perfil. Na verdade, eu falo sobre ele várias vezes, porque assim, eu li a série completa. É mais 16 anos, sim, gente. Essa capa aqui parece um livro mais 18, parece, mas não é. Ficou uma capa horrível, não sei porquê. Pra cá no Brasil fizeram essa capa terrível. Lá fora tinha uma capa também meio assim, mas eles mudaram. Tem capas mais bonitas, tem capas um pouco mais assim, um pouco mais a temática do livro, porque isso aqui é muito esquisito. Mantiveram isso aqui, mas não é um livro mais 8 anos, tá? É mais 16. É um livro de fantasia adolescente com alienígenas. Imagina um Crepúsculo, agora imagina um Crepúsculo com alienígenas. É tipo isso, inclusive tem muitas referências a Crepúsculo nesse livro, pra quem leu. E quem é a autora desse livro? Jennifer L. Armentrout, eu acho que é assim que fala, e ele escreveu livros incríveis que hoje em dia estão super famosos. Ela é uma autora de fantasia que tá super em alta, e esse é um livro dela que não é tão lido, porque é meio esquisito, né? Essas capas, as sinopses talvez não parecem tão legal, mas são livros muito legais. E, gente, se vocês quiserem treinar em inglês, esse livro aqui é ótimo, porque eu li ele em português e li em inglês também, e pra mim foi muito bom pra poder treinar o idioma, muito bacana. E se você lê o primeiro livro, se você entende alguns termos que tem aqui, porque, gente, fala sobre alienígenas, tem algumas questões muito específicas aqui nesse livro, alguns nomes muito específicos, depois você consegue ler em inglês tranquilo. Mas enfim, é um livro muito bacana, de romance adolescente, para mais de 16 anos, um pouco diferente, mas com uma temática um pouco parecida, assim, com o da saga Crepúsculo. A menina muda, né, pra uma cidade estranha, uma cidade pequena, tem uns vizinhos estranhos, um pouco assim, ela faz amizade com uma menina lá meio esquisitinha, e ela vai descobrindo as coisas vão acontecendo com ela vai se envolvendo mais nesse mundo. Essa vibe eu gosto muito, particularmente. Para mais de 16 anos também, Sangue Quente, o livro que inspirou o filme Meu Namorado é um Zumbi. Sim, gente, aquele filme foi inspirado num livro. Esse livro aqui é muito legal. Esse livro aqui eu achei que fosse pra mais 14 anos, mais ou menos igual ao filme, sabe? Mas, gente, tem umas coisas um pouquinho mais pesadas, umas reflexões sobre a vida que você fala, onde esse autor conseguiu encontrar isso? Mas é muito legal, gente. Eu amei esse livro, amei. É um pouquinho, sim, diferente do filme. Vamos colocar já, né, pra ninguém ficar, nossa, nada a ver. Mentira, gente, tem a ver sim. Mas o livro é muito bom também. Eu acho que o filme, ele tenta amenizar algumas coisas, né, pra poder ter a classificação que tem. Os atores, na verdade, né, eu falo autores, mas os atores são incríveis do filme. Porém, o livro é muito, muito bom. Vale a pena conhecer mais sobre a Julie, mais sobre o R, sobre toda essa questão de zumbis, esse universo aí. E, gente, é livro único aqui no Brasil. Pelo que eu vi na internet, tem continuações, mas a gente não consegue ler, não tem acesso, gente. Eu não sei nem como que é a continuação desses livros, que eu não consegui, gente. Mas o autor, o Instagram do autor é muito legal, ele sempre tá falando sobre esse livro completou 10 anos da adaptação, se eu não me engano, ao cinema. Então, assim, tem muita coisa interessante no Instagram do autor, que é o Isaac Marion. É muito bacana, é muito interessante. Os posts dele também são muito legais, acho que ele faz umas viagens aí internacionais, mas enfim, voltando aqui ao contexto do vídeo, eu recomendo. É legal se você gosta de zumbi, se você gosta de romance, se você gostou do filme Meu Namorado é um Zumbi, vale a pena dar uma checada nesse livro. E o último livro que eu vou indicar hoje, o único livro mais de 18 anos, é A Noiva do Capitão, da Tessa Dare. Muita gente conhece esse livro porque o plot é maravilhoso. É basicamente uma moça que fica o tempo todo assim, eu sou noivo, eu tenho um noivo, vocês não conhecem, mas ela ficava mandando cartas pra esse noivo falso, que ela inventou, um irlandês lá, um sei lá o que, ela inventa lá, um escocês, sei lá, não lembro agora. Aqui, gente, é escocês mesmo, ó, ela fica mandando essas cartas, aí esse capitão escocês, ela narra, ela fala, ai, nossa, ele é assim, ele é assado, e pá, e aí ela inventa que esse cara morreu, porque ela não ia continuar mentindo, né, não tem como você mentir, que você é noiva de um cara que ninguém nunca viu pra sempre, né? Aí ela mata esse cara, fala, ai, nossa, sou viúva, entre aspas, porque ela estaria noiva. Eu não lembro agora se ela inventa um casamento secreto, sei lá. Isso já no começo do livro, tá? Não tô dando nenhum spoiler absurdo. Qualquer lugar que você for ver, é basicamente isso. E de repente, chega lá, bate assim na portinha da casa dela, pá, e chega lá um capitão escocês com o nome do cara que ela mandou uma mensagem. Enfim, ela inventou um cara e de repente esse cara aparece na casa dela. E aí começa a história. É um livro de romance
muito bom, muito bacana, muito interessante. Inclusive, se for no Wattpad, tem várias fanfics que são inspiradas nesse livro. Então, assim, fanfics inspiradas nesse livro. Livro muito bom. Muitas leitoras falam que é incrível, porque o plot é muito bacana. Imagina você escrever sobre alguém, inventar alguém e de repente ele aparecer na sua casa. Então, assim, muito bom, recomendo. Mais de 8 anos, porque são livros de romance adulto, romance de época adulto, digamos assim. E é isso, gente. Tessa Dare também é muito boa. Não li outros livros dela, mas me falaram que são livros muito bons. Esse livro aqui, se vocês forem comprar físico ou ver na internet, tem o número 3, porque ele faz parte de uma trilogia, mas você não precisa ler os outros, porque a história faz sentido sozinho. Se eu não me engano, eu acho que é uma trilogia mais pelo tema, se tema escola, se tema castelo, sei lá. Não sei se tem alguma relação entre as histórias, igual os Bridgertons, que, por exemplo, você pode ler os livros separados, mas se você ler junto, os personagens, eles meio que se conectam. Não sei se é isso, mas faz total sentido você ler esse terceiro livro sozinho, não precisa ler os outros. Então é isso, pessoal. Essas foram as indicações românticas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!